O Ceará estava jogando bem diante do Palmeiras. Chegou até abrir o placar e sair na frente com um golaço de Lourenço. Mas aí na ação, o VAR entrou em ação e estragou o jogo. Fica aqui com a gente que a gente vai repercutir todo esse assunto da polêmica da arbitragem entre Palmeiras e Ceará. Roda a vinheta! Desde criança, no mesmo batidão. Dois irmãos, um amor, uma só paixão. Preto e branco no peito, nunca é em vão. Respeita a voz dos irmãos Vozão. Meu amigo, se já é difícil jogar contra o Palmeiras, que dirá jogar contra o Palmeiras e o VAR? Foi o que aconteceu, todo mundo já sabia, já era premeditado, mas aconteceu mesmo, galera. O Ceará saiu prejudicado diante da partida tão difícil contra o Palmeiras. O Ceará estava jogando bem, fez um golaço com o Lourenço, mas aí, meu amigo, o VAR entrou em ação e deu um pênalti no mínimo duvidoso. A gente vai repercutir agora, e também o impedimento no finalzinho do jogo, que também deixou dúvidas. Sem clubismo na ação, vamos ver realmente o que aconteceu nesses lances, no mínimo duvidoso, porque, na minha opinião, a bola bateu na mão de William Machado. Daqui a pouco, o zagueiro vai ter que correr com a mão para trás. Porque, nação, olha esse pênalti que o VAR chamou o juiz para marcar. É isso aí. Chamou o juiz, porque o juiz de campo não deu pênalti. Aí o VAR, para atrapalhar o jogo, chama o cara. O que o zagueiro poderia fazer nesse lance, meu amigo? O que é? Olha aí no detalhe. O zagueiro estava vindo, a bola pega na mão. Ele não fez nenhum movimento involuntário. Em nenhum momento ele foi na direção da bola. Tanto é que, se você olhar o lance aí, o braço dele se mexe depois do toque na bola. Então, meu amigo, daqui o tempo, o zagueiro vai ter que correr com o braço para trás. É isso. Na minha opinião, isso daí não poderia ser pênalti. E vamos repercutir aqui, galera, a opinião da mídia, porque todo mundo falou nesse lance. Mas vamos ver aqui o que Mauro César falou. Solta aí o vídeo. Discutível. O pênalti é discutível. Tanto que está sendo discutido, né? Então, é discutível. Aquela bola, naquela velocidade, o jogador não abre nem o braço, bate no chão, bate na mão. É discutível. É sim discutível. Não é esse lance apenas, mas é o contexto dos jogos do Palmeiras. Isso está sendo normalizado. O time de onde sai a maior quantidade de reclamações contra a arbitragem é o time onde, segunda rodada, Palmeiras e Sport, um pênalti discutível foi marcado, gol do Palmeiras. Um outro que depois a própria CBF, até a CBF admitiu que não foi, que nem houve contato com o Rafael Veiga, foi marcado 3 pontos na conta. Semana passada, um outro pênalti discutível. Houve ou não houve o trançapé? Discutível. Não dá para ter certeza. Nenhuma câmera mostra um detalhe do tal trançapé. Então fica a distância, fica a interpretação. Na dúvida, marcado de novo. Estava 2-0, terminou 2-1, mais um ponto. E ontem o jogo muda a partir desse pênalti. Que o árbitro em campo, bem colocado, não viu o pênalti, mas quando o VAR chamou, ele foi lá e marcou. É sim discutível, foi isso que Mauro César falou. E essa observação que ele faz, galera, realmente é para se pensar. A velocidade que a bola veio, a bola quicou no chão e tocou na mão. O que o William Machado poderia ter feito naquele lance? Daqui a pouco a CBF vai querer que o zagueiro corra com a mão para trás, meu amigo. Ali não foi pênalti em nenhum lugar. E não foi só Mauro César que entrou na discussão do pênalti, que realmente não foi, porque a bola tocou na mão de William Machado. A galera também do Flow Esporte Clube deixou sua opinião e vamos ver aí o que foi que eles falaram e o que eles acharam desse lance. Horroroso, como já é de costume, e consegue aí, né, um gol de pênalti duvidoso e um gol anulado. Garfaram meu vozão, hein, cara? Aí, ó, esse foi o pênalti. Garfaram o vozão, garfaram o Bateu vozão. na mão do jogador. De fato bateu na mão do jogador, só que o jogador estava quase caindo. E aí foi engraçado que teve um lance muito parecido na Premier League. Premier League não sei se foi a Premier League, foi no jogo lá do Crystal Palace lá. Foi parecido, não deram nada lá. O Community Shield. Ou seja, o cara tá comentando aqui, ó, que na Europa, Premier League, o principal competição aí da Europa, isso aqui jamais teria sido marcado pênalti. Rapaziada, não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, meu amigo. Garfaram o vozão. Isso aí, a bola tocou na mão. Isso não tá sendo aqui negado, a bola tocou na mão. Mas da forma como tocou, rapaziada,
Jamais isso aí seria marcado pênalti em alguns lugares e gafaram o nosso Vozão. Toda rodada tem o pênalti pro Palmeiras. Toda rodada tem o pênalti pro Palmeiras. Infelizmente, rapaziada, nessa rodada foi contra o nosso Vozão. Mas vamos continuar repercutindo aí, porque não foi só essa galera que não achou pênalti. Tem mais gente que deixou sua opinião nessa polêmica, meu amigo, porque assaltaram o Vozão. Agora aqui, galera, eu vou deixar a opinião aqui do Pilhado. Esse cara é polêmico e ele não esconde nem a ré do pé da sua opinião. E nessa vez ele saiu na defesa do Vozão, porque realmente não foi pênalti. Vamos ouvir aí a opinião do Pilhado. Minha opinião sobre esse pênalti marcado pro Palmeiras no gol de empate contra o Ceará, tá? Gente, na boa, parece que os árbitros brasileiros, eles não conhecem a regra. Realmente isso que ele fala, galera, é verdade. Parece que os árbitros não conhecem a regra, galera. Não conhece. Não teve, ó, o zagueiro não teve a intenção de pegar na bola. O lance foi totalmente involuntário. Ele não fez nenhum gesto. Ele não subiu para cabecear, não levantou o braço, não teve nada. Ele estava simplesmente correndo, a bola bateu no chão e bateu na mão. Vamos continuar aí e ver o que o Pilhado fala. Eu vou botar a imagem aqui. A regra, ela diz o seguinte: pênalti quando há intenção. Em primeiro lugar, teve intenção? Não. A bola quica a 1 centímetro do defensor do Ceará. Não teve intenção. Ele não teve nem como pensar em ter a intenção de botar a mão na bola. Então, elimina já a primeira opção. Segunda opção, se for um movimento antinatural, muita gente acha que se o braço estiver aberto é pênalti. Não, não é. É quando for um movimento antinatural. Ele não teve nenhum movimento antinatural nesse lance. Ele vai, a bola quica centímetros dele, ele tá com o braço aberto. E o juiz marca o pênalti. O juiz não, porque o Lucas Torezinho, o juiz, né, o árbitro, ele não marcou, ele estava do lado do lance. Só que ele tem que ser criticado por não ter personalidade, por ter sido frouxo e ter ido na onda do tal do Benevenuto, que é um árbitro de VAR horroroso. É ruim o tal do Benevenuto, é ruim, e consegue ser FIFA. Gente, como é que chama num lance desse? E como é que o Torezinho vai na onda dele? Esse VAR é horroroso, sempre foi, e ainda o Torezinho sem personalidade nenhuma. Olha o lance, não tem como me dizer que isso foi pênalti. Não achei pênalti, Ceará prejudicado. Aí depois as pessoas reclamam quando times menores, de menor tradição, sem ser do eixo Rio-São Paulo, começam a surgir desconfianças por parte desses times. O torcedor do Ceará, ele tem todo motivo que ele quiser para ele suspeitar do que ele quiser. Pode provar? Não. Mas um pênalti como esse, quando o Ceará tinha feito 1-0, dá uma olhada, é ridículo. Galera, realmente o Pilhado soltou o verbo e é um dos caras que eu gosto aí na internet, porque ele rasgou o verbo e fala a verdade mesmo. Mas duas coisas que a gente precisa pontuar na fala dele. A primeira é que ele fala que na regra precisa de um movimento antinatural para ser marcado o pênalti. Me diz aí qual foi o movimento antinatural que o William Machado fez. A bola quicou a centímetros na mão dele, não tinha como ele evitar. Ele não fez nenhum movimento antinatural. E a segunda observação aqui que o Pilhado fez é que o árbitro de campo não tinha dado pênalti. Quem deu pênalti foi o VAR. Ou seja, o cara do campo não tem mais autoridade, nem autonomia. Ele não deu pênalti e o VAR chamou, forçou a barra e gafaram o Vozão e o cara deu pênalti. Por quê? O Ceará estava bem na partida. O Ceará tinha abrido o placar. O Ceará teve até chance de abrir o 2-0, mas aí o VAR teve que dar o jeito dele e arrumou esse pênalti pro Palmeiras. Que vergonha, gafaram o Vozão. E para piorar a situação desse jogo, meu amigo, esse não foi o único lance polêmico, nem foi o único lance em que o VAR atrapalhou. Nós vamos deixar pro final do vídeo. Tá gostando desse vídeo? Tá com o dedo no like, galera. Se inscreve no canal dos Irmãos Vozão, ajuda nós muito. E se quiser, compartilha esse vídeo aí, porque a gente precisa muito da tua ajuda. Mas vamos lá, porque a polêmica vem no final. Deixamos o pior pro final. Mas antes da gente ir para a pior polêmica da partida, ainda tem um lance que eu não tenho vídeo aqui, mas vou pedir aí pro produtor colocar agora na tela. Na hora do gol do Palmeiras, do segundo gol do Palmeiras, no início da jogada,
Volta aí no início da jogada. No início da jogada, a bola vem pro Pedro Raul e o Pedro Raul faz o pivô. Você percebe que o marcador do Palmeiras tá puxando, agarrando, tirando a camisa de Pedro Raul. E o lance segue, Pedro Raul perdeu a disputa, Dieguinho ali saiu da bola e foi o contra-ataque do Palmeiras que deu gol. Eu não vou nem falar que se fosse contra o Palmeiras, meu amigo, se fosse contra o Palmeiras, não tinha nem perigo do VAR chamar para revisar o início da jogada. Mas era contra o Ceará, não era gol do Palmeiras, então esquece, ó, nem revisaram. Mas se você observar, no início da jogada do segundo gol do Palmeiras, foi falta em cima do Pedro Raul. No lance do segundo gol, também garfaram o Vozão. E sem enrolação agora, galera, vamos pro último lance, porque esse aqui foi demais, todo mundo falou. O VAR também atrapalhou, porque o juiz de campo não tinha dado impedimento. Finalzinho do jogo, a bola contra-ataque do Ceará, a bola é lançada pro Ailon. Ailon faz o gol e a nação comemorou, porque o empate contra o Palmeiras ia ser bem-vindo. Mas... opa, pera aí, foi gol do Ceará. Meu amigo, o VAR interferiu de novo. Era o empate do Vozão, era um ponto importante. Partida dificílima contra o forte time de Abel Ferreira. Mas o VAR, meu amigo, teve que atrapalhar. Olha aí esse lance que o árbitro, o VAR, chamou para dar o impedimento. Observa bem aí se essas linhas estão bem traçadas. Por que o cara não coloca só a linha do zagueiro? Meu amigo, não tem como fazer ou marcar um impedimento desse. Olha esse impedimento aí que marcaram. Dá para ter a conclusão de que o Ailon realmente estava à frente. Não dá, nação, não dá. Mas na dúvida, tira o gol do Ceará. E vamos ver também aí porque o André Henrique repercutiu esse lance. Na entrevista fala, olha, do mesmo jeito que outro dia eu reclamei de um gol anulado do Palmeiras, que não dá pra ver se estava impedido ou não, hoje o Ceará tem o direito de reclamar. E ele tem razão. Com essa tecnologia que nós temos, eu vou repetir aqui até cansar. Até cansar. Esse tipo de lance, eu entendo que eles fazem o que eles podem ali com a tecnologia. Ah, o frame é esse? Não é, bota um pra frente. Putz, mas agora a bola já saiu. Agora a bola tá muito colada. Não tem o meio termo. Eles precisam. Justiça seja feita com o pessoal que tá na cabine do VAR. Eles precisam escolher um momento e traçar a linha. Agora, com a tecnologia que eles têm disponíveis, você tem segurança de que realmente o ponto é aquele? De que o momento é aquele? Eu não tenho. E não vou ter, porque essa tecnologia não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Galera, a fala do André Henrique que me chama a atenção nesse vídeo é quando ele fala que os caras fazem o que querem com a tecnologia. Os caras fazem o que querem com a imagem. E realmente dá pra ver que eles fazem o que quer, galera. Esse lance aí não é conclusivo. Não dá pra dizer que o Ailon está à frente. Se traçar a linha, tá na mesma linha que o zagueiro. E novamente o Vozão foi garfado. Porque no mínimo era pro Ceará ter saído com o empate desse desafio contra o Palmeiras. Já é difícil jogar contra o Palmeiras. Aí vem o VAR, meu amigo. Interfere do jeito que foi. Garfaram o meu Vozão. Não era para ter perdido esse jogo, mas o VAR entrou em ação. E agora, nação, para encerrar essa polêmica, porque foi muita polêmica, meu amigo. Todo mundo falando desse lance. Vou deixar aí ele, a lenda da narração esportiva, Galvão Bueno. Galvão Bueno chutou o balde e disse que tá de saco cheio do VAR. Eu não aguento mais o VAR. Não aguento mais. Nós. Pra mim já deu. Pra mim já deu. Os árbitros estão apitando no Brasil pendurados no VAR. Olha o que o torcedor tá falando. 87,5% dos torcedores
acham que os árbitros estão pendurados no VAR. E estão mesmo. É uma bengala para eles ali se apoiarem. Ele fica, sai um gol, fica rezando para alguém falar para ele botar a mão no ouvido para ir lá ver, para ter aquela parada. E aí, torcedor, o que você achou aí desse lance, desse jogo entre Ceará e Palmeiras? Foi ou não foi polêmico? Deixa a tua opinião aí. O Wailon tava ou não tava impedido? Foi ou não foi pênalti no William Machado? Rapaz, se olhar bem aí, garfaram o Vozão. Deixa tua opinião aí nos comentários. Para mais resenha, futebol notícias, se inscreve no canal dos Irmãos Vozão. Senta o dedo no like, compartilha esse vídeo. Para mais resenha, futebol, notícias e tudo sobre o Ceará, se inscreve aí no canal dos Irmãos Vozão. Valeu!